Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, gente! Tá todo mundo bem? Boa noite para quem tá chegando, vão aparecendo, me dando boa noite, falando da onde está falando para mim da onde vocês estão. Silvana Rodrigues, boa noite. Edna Portela, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Eu só vou esperar um pouquinho para todo mundo chegar. Enquanto isso, vocês vão me falando se estão me vendo bem e se estão me ouvindo, tá bom? Isso é importante. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Camila, boa noite. Silvana fala de São Bernardo do Campo, boa noite. Cleide Maria, boa noite. Lucineide, boa noite. Fala de Rondônia. Edna, que bom que você tá me ouvindo bem. Adelma, boa noite. Gente, vamos só esperar só mais um pouquinho, tá? Para as pessoas irem chegando para iniciar o nosso bate-papo de hoje. Cleide, obrigada pelo retorno. Elisete, boa noite, seja bem-vinda. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou me apresentar. O meu nome é Gisele Xisto, eu sou psicóloga aqui em São Paulo. E hoje, de uma forma muito especial, hoje a minha live é em contribuição à campanha Janeiro Branco. Então hoje eu tô aqui representando a Regional Leste, aqui de São Paulo. E nós vamos bater um papo em torno da morte na perspectiva infantil. Então vão chegando aos poucos. Bruna de Oliveira, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu espero que seja uma noite de trocas. Boa noite, Lúcia. Viviane, boa noite. Yuri, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Gente, como que vai funcionar? Eu separei a minha live por tópicos, tá? Eu tô com uma colinha aqui porque eu tive todo o cuidado para não esquecer nada do que eu vou passar para vocês. Então, em alguns momentos, eu vou consultar a minha colinha só para ir me direcionando, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando, que eu vou parando aos pouquinhos para ler os comentários, para respondendo as perguntas. Tá, mas aquelas perguntas que eu não consegui responder aqui ao vivo, depois, carinhosamente, eu entro em cada uma e respondo, tá bem? Ciliane, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por estarem participando. Jean, boa noite. Adelma, boa noite. Gente, então vamos lá. Hoje eu vou falar o que será que a criança pensa a respeito da morte. Eu sei que é um tema muito difícil, é um tema que deixa a gente até um pouco engasgado de falar. Quando eu decidi fazer essa live, eu comuniquei à minha mãe. Falei, mãe, eu tô pensando em fazer uma live a respeito da morte, de como que a criança vê a morte. E a minha mãe já fez aquela cara que geralmente nós fazemos quando temos que tocar nesse assunto, ou temos que comentar sobre algo que aconteceu, uma experiência própria, ou próxima de algumas pessoas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje na live, tá bem? Eu vou começar falando sobre a morte no universo infantil. E por que falar da morte? A morte, ela faz parte da nossa vida, né? É algo que nós não gostamos de falar, é algo que nós deixamos sempre para depois, nós evitamos falar, mas ela acontece. E é a morte escancarada, ela acontece, ela não manda aviso. Nós não sabemos quando que ela vai acontecer, simplesmente nós somos pegos de surpresa. Então, é muito importante falar sobre ela, por mais que a gente não goste, porque faz parte da vida, né? A única certeza que nós temos hoje na vida é que um dia nós vamos morrer, nós só não sabemos quando. Então, nós precisamos
começar a falar mais sobre esse tema, desmistificar mais esse tabu e incluir as crianças nesse assunto. Porque hoje o que nós fazemos? Uma forma de proteger, né, no intuito de proteger a criança dessa dor, desse processo que é tão dolorido e tão angustiante, nós excluímos as crianças. Né? Mas quais as consequências de excluir a criança nesse processo que é normal da vida? Nós impedimos que ela veja a realidade como ela é. Né? Porque ela vai passar por isso, ela vai passar por diversas perdas na vida inteira. A perda do brinquedo, a perda daquele animalzinho de estimação, quando ela estiver um pouquinho mais crescida, a perda de um amigo do colégio, a perda de um emprego, a perda de um objeto amado. Então, em toda a vida dela, ela vai passar por momentos de perdas. Então, é interessante que desde pequeno a gente ajude as crianças a lidar com essas perdas e com o luto em específico, que é o objetivo da minha live. Ciliane, boa noite. Cláudia Aragão, boa noite. Luana Santos, boa noite. Sejam bem-vindas. Curiosamente, eu estava estudando para fazer essa live e eu li algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na época medieval, os homens que iam para a guerra, né, assim que eles retornavam mutilados ou com algumas doenças graves, eles sabiam que iam morrer. Então, o que eles faziam? Eles preparavam algumas homenagens, né, para essa pessoa, e as crianças participavam. Então, assim, a própria pessoa que sabia que ia falecer, ela fazia uma espécie de homenagem, né, nesse momento de finitude, e as crianças participavam. Então, lá na época medieval, a morte era encarada de uma forma mais natural e não tão pesada como hoje no século XXI. Porque no século XXI o que nós fazemos? Como eu falei, nós excluímos as crianças, né, com uma forma de protegê-las, né, desse processo do luto que é tão difícil, nós excluímos as crianças. Só que as crianças, elas são muito curiosas, as crianças, elas são muito inteligentes, e por mais que a gente esconda o que está acontecendo, ela percebe, só que de uma forma confusa, porque ela não sabe o que está acontecendo, mas ela percebe que tem alguma coisa estranha no ar. Nós vamos falar agora sobre a morte no universo infantil. Cláudia Aragão, esses momentos podem ser considerados um tipo de morte, finitude de uma fase? Exatamente, pode ser considerado sim, Cláudia. Os momentos de perda, como eu falei, a criança ela vai passar por diversos momentos de perda na vida inteira, né? Por exemplo, a morte do bichinho de estimação, que é o primeiro contato que a criança tem com esse universo de perda, é através do bichinho de estimação. Tem um vídeo muito interessante que depois eu gostaria que vocês procurassem no YouTube, que é um vídeo do peixinho, né? Tem uma criança de aproximadamente 2 anos e o peixinho dele morre. E a mãe dele vai e fala pra ele que o peixinho dele morreu, né? Então a mãe tira esse peixinho do aquário, entrega na mão dele, e ele pega o peixinho assim de uma forma tão sentida, beija o peixinho, e a mãe fala, agora a gente vai ter que se despedir dele, porque, né, a gente tem que se desfazer dele, mais ou menos assim, tá? Eu tô contando por cima. E eles vão juntos até o banheiro, chega no banheiro, a mãe fala que tem que jogar na privada. E aí ele pega assim o peixinho com uma dorzinha, sabe? E joga. E dá descarga. E o peixinho vai. Então, ele encerrou esse ciclo, né? Justamente nesse momento em que o peixinho vai embora por água abaixo, ele tá encerrando um ciclo. E quando ele se dá conta que realmente acabou, que foi o final de tudo, ele começa a chorar. Desesperadamente, sabe? A dor da criança mesmo de ter perdido aquele objeto. E a mãe acolhe, ele abraça, ele fica com ele um tempinho. Então, os animais de estimação, eles têm uma grande importância na vida da criança, né? Porque o bichinho de estimação, por exemplo, se for gato, ele sai para namorar e não volta, né? Cachorros, por exemplo, eles passam um longo período com a criança e pode adoecer e pode morrer. Então, através do animalzinho de estimação, a criança começa a ter contato com as primeiras perdas da vida dele. Tá? Assim como a plantinha, por exemplo, né? Uma forma que nós temos de inserir a criança nesse tema, nesse assunto, é dar o exemplo da plantinha, né? Porque a planta, ela tem um ciclo, né? A gente planta, ela vai nascer, ela vai crescer, vai se desenvolver e depois ela vai morrer,
Então, o animal de estimação, né, já estou dando uma sugestão, o animal de estimação e a plantinha é um bom exemplo para começar a introduzir a criança nesse assunto. E diversas literaturas infantis que hoje tratam desse assunto de uma forma que eles compreendem, né? Depois eu vou passar algumas referências para vocês também de livros que abordam esse tema. Rosângela, boa noite. Daniel, boa noite. Eu morro de medo da morte. E quem não morre de medo? E quem não tem pavor? Não é mesmo, Daniel? Mas como eu disse, nós precisamos falar mais sobre o assunto. Nós precisamos começar a conversar quando saímos com nossos amigos, na mesa de jantar, no sofá no final de semana. A gente precisa começar a conversar. Não que vai ficar mais fácil, porque esse processo de morte, de luto, é muito difícil. É muito difícil mesmo para qualquer ser humano. Mas precisamos começar a falar sobre sentimentos, falar de como nós nos sentimos, para a gente começar a elaborar quando isso realmente acontecer, com um familiar, com um amigo ou com alguém próximo. Cláudia Aragão, minha primeira perda, eu tinha 8 anos e foi meu primeiro cãozinho. É verdade, geralmente a gente as nossas principais perdas é com um animalzinho de estimação. Lindy Sai, desculpa, eu acho que é assim. Olá, Gisele, boa noite. Eu perdi meu coelho faz 1 ano e meio e até hoje não superei. Para mim ele ainda continua vivo, ele era como filho para mim. Exatamente, nós temos um amor tão grande pelo bichinho de estimação que quando ele morre é normal que a gente se sinta a si mesmo. É compreensível. Cláudia Aragão, eu não tenho, eu encaro como um movimento da vida, exatamente. É um ciclo da vida, né? É como a plantinha que eu acabei de explicar, né? Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, né? Adoecemos e morremos. É como acontece. Vamos lá. Continuando falando sobre a morte no desenvolvimento infantil, eu percebi que alguns desenhos eles passam uma ideia mágica da morte e traz a questão da imortalidade. Vocês por acaso já assistiram Tom e Jerry? Vocês já perceberam o que o Jerry faz com o Tom? Coloca bomba na boca do coitado, atropela ele cai da laje e de repente ele ressurge no próximo desenho. Então esses desenhos, eles banalizam a morte, né, de uma forma, e cria essa questão da imortalidade. Então, por exemplo, a criança de 0 a 2 anos, por exemplo, ela não tem noção da morte. A criança de 3 a 5 anos, para ela a morte é irreversível. Então imagina uma criança assistindo Tom e Jerry, assistindo Papaléguas, que o coiote toda hora cai do precipício e daqui a pouco ele ressurge. A criança passa a ver a realidade, a vida dessa forma. Então, dessa forma, assim, nós adultos sempre dizemos que a morte não é assunto para criança, né? E eu vou repetir várias vezes, nós excluímos as crianças. Só que a gente precisa começar a falar com elas mais sobre isso. Antigamente, eu estava lendo, nós não falávamos com as crianças, nós meio que saímos pela tangente, quando a criança perguntava de onde vinham os bebês. Nós damos um jeito de dar uma contornada e saímos. E a mesma coisa acontece com a morte. Se nós adultos não gostamos de comentar sobre isso, imagina com as crianças, é pior ainda. Mas eu cheguei a uma conclusão que não é que nós não queremos falar sobre a morte, nós não sabemos como falar com a criança a respeito da morte. E isso eu vou destrinchar um pouquinho aqui mais pra frente. Ana Paula, boa noite. Boa noite. Meu medo da morte está relacionado ao pavor de não conseguir concluir todos os projetos que tenho em vida. E quem não tem, né? Quem não tem medo de não conseguir fazer tudo que tem vontade? Mas é algo muito imprevisível, Ana Paula. Não tem como saber quando que vai acontecer comigo, com você, com alguém da nossa família, com um familiar. Não tem como. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Luana Santos, é uma opinião. A minha primeira perda foi meu pai, mas hoje acredito que já superei. A saudade fica sempre, mas não me traz mais sofrimento. Luana, isso significa que você passou
por todo o processo de luto. Significa que você elaborou. E hoje o que você sente é uma saudade gostosa. Então você passou por esse processo dolorido, penoso, que é as fases do luto. Vamos para o quarto tópico, né? E eu vou falar sobre a criança, a experiência da morte e as fases do desenvolvimento. Essa parte assim é muito interessante. Eu vou trazer uns exemplos engraçados e vocês vão gostar muito. Como eu disse, a criança de 0 a 2 anos, ela não tem noção nenhuma de morte. Nenhuma. Para ela está relacionado ao dormir. Então, por exemplo, se você fala com uma criança de 0 a 2 anos que uma pessoa morreu, ela vai relacionar com o dormir. Então, por exemplo, se ela ver alguém no caixão, ela vai achar que a pessoa está dormindo e amanhã ela vai acordar, de 0 a 2 anos. E a morte para essas crianças de 0 a 2 anos é sentida pela falta. Então, assim, ela não sabe o que aconteceu, ela realmente não compreende, o nível cognitivo dela ainda não compreende o que aconteceu, mas ela sente falta. Então, é normal que crianças muito pequenininhas chamem pelo pai, chamem pela mãe, chamem pelo vovô. É normal que isso aconteça. Crianças de 3 a 5 anos, elas compreendem a morte como algo temporário e irreversível. E essa é a parte que eu queria chegar. É a parte do foi morar no céu, é a parte do virou estrelinha, é a parte do foi fazer uma viagem. É nessa parte que eu quero falar. Por que que não se deve falar com a criança dessa forma? Inventar algo dessa forma? Porque a criança nessa idade, tudo para ela é muito concreto. Então, se você falar que o vovô foi morar nas estrelinhas, se for uma pessoa muito próxima dela, ela com a imaginação e a criatividade pode bolar um belo plano para ir visitar o vô. Porque para ela tudo é irreversível. Tem uma historinha muito engraçada, na verdade eu tirei de um livro. O livro, o autor é Maurício Veneza, o nome do livro é Vovô Foi Viajar. Essa historinha eu vou falar de uma forma bem breve, tá? A historinha, mas eu achei muito interessante. Ela narra a história de uma menina que tinha um avô que era muito apegado a ele. De repente, esse avô não foi mais na casa dela. E ela, achando estranho, foi perguntar pra mãe. Falou, mãe, por que o vovô não veio mais aqui? E a mãe falou pra ela, o vovô foi fazer uma viagem. Mas a mãe falou foi fazer uma viagem, mas com aquela cara de choro, com aquela aparência triste, sabe? E ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Não satisfeita, ela foi até o pai e falou, pai, por que o vovô não veio mais aqui? O pai também, assim, se enrolou e falou pra ela que o vovô foi fazer uma viagem de avião. Ela não satisfeita, ela foi perguntar para uma tia que mais esclarecida, né, mais preparada para conversar com a criança, perguntou, tia, cadê o vovô? O vovô não veio mais aqui em casa. E a tia falou que ele foi fazer uma viagem de trem. E aí ela ficou com aquilo na cabeça. O desfecho da história se dá como num dia, eu não vou lembrar qual que foi a situação, que ela tomou a decisão e chegou nos pais e na tia e falou, gente, o vovô morreu, porque se ele tivesse feito uma viagem, ele teria vindo se despedir de mim. Então, o que eu quero dizer com essa historinha? Para não inventar que foi pra estrelinha, não inventar que foi morar nas nuvens, não inventar que foi fazer uma viagem, não inventar que tá dormindo, não inventar que foi descansar, porque a criança de 3 a 5 anos é tudo muito concreto e para ela a morte é irreversível. Então uma pessoa que vai fazer uma viagem, daqui a pouco ela volta. Uma pessoa que for morar nas nuvens, ela tem como ir até essa pessoa. Né? Por exemplo, dependendo da crença religiosa, se ela não tem uma crença religiosa e você fala que ela foi morar com o Papai do Céu, por exemplo, a imagem do Papai do Céu pode ser algo que ela não goste. Por quê? Porque está com uma pessoa que ela gosta. Então não se deve falar esse tipo de coisas com a criança. E aí vocês vão me perguntar, Gisele, mas então o que eu faço? Desculpa, eu pulei uma fase. Eu pulei a fase do 0 a 9 anos, que é quando 0 a 10 anos, que é quando a criança ela realmente entende de forma clara que a morte é irreversível. Então, crianças de 0 a 10 anos, vocês podem conversar honestamente com elas sobre o que aconteceu, que é exatamente sobre isso que eu vou falar agora.
Então, como falar com a criança que o familiar morreu, que o pai morreu, que a avó morreu, de forma verdadeira e honesta? Sim, parece ser até cruel, né? Falar assim, nossa, mas eu vou falar dessa forma com uma criança, Gisele? Sim, exatamente. Você vai falar de uma forma honesta e verdadeira com ela que morreu, né? E exatamente essa frase, morreu, para que ela realmente compreenda que não tem volta, que a pessoa não vai voltar. Logicamente que você não precisa detalhar tudo o que aconteceu. Por exemplo, hoje nos jornais, televisão, novela, tá tudo muito escancarado. Então, em casos de mortes assim muito violentas, que a criança presencia o pai assassinando a mãe, vice-versa, ou um ato suicida, por exemplo, você não precisa entrar em especulações com a criança detalhadamente, mas você precisa deixar bem claro que essa pessoa se foi e ela não vai voltar, tá bem? Tem uma pergunta muito interessante que me fizeram essa semana, e eu acho que é um pouco de dúvida de todo mundo, que é a respeito se a criança deve ou não participar do ritual funerário, se ela pode ir em velórios ou enterro. A minha sugestão, e o mais correto a se fazer, é perguntar para a criança o que ela deseja, se ela realmente quer ir, e esclarecer tudo que ela vai ver lá. Olha, você vai ser uma sala, vai ter pessoas chorando, vai ter um caixão, vai ter um corpo, exatamente dessa forma. E ela vai escolher se ela quer ir ou não. As crianças são muito curiosas e geralmente elas querem ir. Então você pode levá-la, porque é a realidade. Você não está mentindo e você não está omitindo um fato. E quais as consequências de mentir, de omitir ou de esconder da criança? Primeiramente, você está impedindo a criança de ver a realidade como ela vê, como ela realmente é, né? O ciclo da vida, né? Que começa, a gente desenvolve e termina. Porque isso ela vai experimentar todo o tempo, né? Como eu disse, o brinquedo quebrado, o animalzinho de estimação, um pouquinho mais adulta, alguma perda na escola, na adolescência, né? Uma briga com a namorada, um término de namoro. Então, ela vai lidar com a perda a vida inteira. Agora eu vou falar de como lidar, né, em um processo de luto. Geralmente as crianças que passam por esse processo de luto, perda de mãe, perda de pai, perda de avós, perda de tios muito próximos, a criança não é como nós adultos que verbaliza. Então, geralmente, a criança ela vai se comunicar através do não verbal. Então, assim, uma criança que ela vai passar pelo processo de luto, ela pode ficar com raiva do que aconteceu, porque ela não aceita ter perdido aquela pessoa. Ela pode ficar agressiva. Essa criança ela pode ficar encolhida num cantinho. Essas são as formas que a criança vai enfrentando essa dificuldade dela do luto até ela elaborar. E nós adultos devemos acolher essa criança, respeitar o momento dessa criança e nomear os sentimentos que ela está sentindo. Então, olha, isso que você está sentindo é raiva, é normal você estar com raiva. Olha, isso que você está sentindo é saudade, onde está doendo? Tem um livro muito interessante que é uma referência que eu vou passar para vocês. Que o nome do livro é Quando Alguma Coisa Terrível Acontece. O autor do livro é Margie Hergard. Eu acho que é dessa forma que escreve, mas depois eu mando para vocês. É um livro muito interessante, muito ilustrado, que ele vai ajudar o adulto, juntamente com a criança, a passar pelas fases do luto. E eu gostei muito desse livro, eu tenho na minha casa, que ele é todo ilustrado e tem algumas partes. Hoje eu estou me sentindo assim, eu me sinto culpado por causa disso. Tem a imagem do corpo humano, aponte aonde está doendo, e a criança vai com o dedinho. Então eu acredito que esse livro, como outros, que depois eu vou passar as referências, podem ajudar muito. Cleide Maria, muito interessante, que bom que você gostou. Edilza, boa noite. Vanessa, boa noite, chegou a tempo, com certeza.
Obrigada por participarem, tá? Se eu não responder a pergunta de vocês agora, por causa do conteúdo, depois eu entro em cada um e vou respondendo, tá bom, gente? Assim que eu terminar e concluir, eu vou dar um tempinho para ir respondendo as perguntas, para vocês irem me mandando os comentários e as experiências pessoais de vocês, tá bom? Tem um livro também muito interessante que eu gostaria de deixar... Bruno, boa noite. Que eu queria deixar de indicação para vocês, que é Quando Mamãe ou Papai Morre. O autor é o Daniel Grippo, e ele também é um livro ilustrado. Ele vai lidar com todas as fases da perda do pai ou da mãe, que é a questão familiar, como que tá essa residência sem esse membro que é importante, as datas comemorativas, vai falar a respeito das saudades. Denise, boa noite. Agora eu vou dar um tempinho para vocês irem me mandando as perguntas de vocês, tá? Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, se já passaram por isso, se vocês têm crianças pequenas, como que vocês estão fazendo para ir introduzindo aos poucos esse assunto, porque nós precisamos começar a falar disso de uma forma mais natural. Eu sei que é terrível, eu sei que é horrível, né? Até para nós, até para mim, né, que estudo sobre isso, às vezes dá um nó na garganta, mas nós precisamos começar a falar mais sobre isso, cada vez mais, até que a gente consiga encarar de uma forma menos penosa. Edna Portela, como é o nome do livro que fala quando acontece alguma coisa terrível? Edna, o nome é Quando Alguma Coisa Terrível Acontece. O autor é Margie Regard. Se você não entendeu o sobrenome, depois eu entro no seu comentário e eu mando para você o nome certinho. Antônio, muito feliz com o conteúdo abordado. Que bom que você gostou, Antônio. Cela Martins, boa noite. Vocês podem me mandando perguntas se vocês não entenderam ou se eu falei muito rápido de alguma coisa ou se não ficou muito claro. Vocês podem ir mandando para mim. Vocês conseguiram compreender tudo que eu passei? Ficou alguma coisa assim que vocês acham importante que eu aborde novamente? Paula Ângela, depois me envia o nome dos livros. Mando, eu tenho muitas referências, tá? Morte de mãe, de pai, de animais de estimação. Eu tenho muitas referências, né, que eu utilizei para fazer o meu estudo de hoje e depois eu mando tudinho para vocês. Rita Sanches, perdi minha... Eu não entendi qual que é, mas eu acredito que seja alguém muito importante. Aos 15 anos, já era adolescente, mas desde que conheço por gente, ela tinha problemas de saúde. Então esse fantasma da morte sempre esteve presente. Deixa eu abaixar só mais um pouquinho aqui. Gostaria de ter alguém para discutir esse assunto. Deixa eu ver seu nome. Rita, desculpa. Foi bom você ter pontuado essa questão dos problemas de saúde. Quando na família tem alguém que tem algum problema de saúde grave, a criança ela deve saber de todo o processo. Ela deve saber, por exemplo, que o vovô está internado, que é grave. Ela tem que saber todo o processo que aconteça. E é muito importante que nós adultos, a gente esclareça todas as dúvidas da criança. Ela não pode ficar com essa sensação de que está desamparada, de que não tem alguém para contar, de que estão mentindo para ela. A criança não pode ficar com essa sensação porque ela não se sente segura. Karen Amaro, olá, boa noite. Esther, boa noite. Mari, houve um caso de desaparecimento do pai de uma criança de 3 anos. A mãe contou para ela que ele virou uma estrelinha. Como falar com a criança sobre o desaparecimento dos pais? Maria, como eu disse, se for uma criança muito pequena, ela ainda não vai compreender quando a mãe disser que o pai não volta mais, né? Que o pai morreu. E quando tem essa questão de, por exemplo, que desapareceu e o corpo não foi encontrado, o processo de luto, ele é pior ainda, né? Porque não tem aquele final do ritual, que é quando tem
o velório e o enterro, é bem pior. Então ela tem 3 anos, desculpa, ela 3 anos. Com 3 anos, como eu falei, a criança ela ainda tem essa questão daí de achar que a pessoa vai voltar. Então a mãe precisa ir conversando com essa criança que o pai não vai voltar, né? E contar para ela mais ou menos como aconteceu, sem maiores detalhes. E se ela tiver muita dificuldade, eu acredito que a mãe também deve estar passando por um momento aí bem difícil, pedir ajuda de um profissional. Tá? Tanto para a mãe, né, para essa questão, para ela elaborar esse luto, né, desse familiar, que eles não conseguiram finalizar o ritual, tanto para ajudar essa criança de 3 anos para compreender a morte do pai. Denise, em algumas situações, diante de mortes, as pessoas falam para as crianças que a pessoa que faleceu virou uma estrelinha. O que você acha dessa maneira de contar à criança a perda de um ente querido? É como eu disse, não é o ideal. Porque se você, por exemplo, falar para uma criança de 4 anos que o pai dela virou uma estrelinha, a criança muito criativa, ela pode bolar um plano para ir até a estrela, por exemplo. Né? Tem alguns filmes que abordam essas questões que tudo é possível. Então, se ela bolar algo para ir até as estrelas. Então, essa criança, ela deve saber exatamente como aconteceu de forma honesta e verdadeira. Né? O adulto enlutado, ele tem uma dificuldade muito grande de conversar com a criança porque ele está com todas as suas questões, né, em torno do luto. Então, quando a pessoa não tem condições psicológicas e emocional, o mais indicado é que uma pessoa próxima da criança faça esse papel. Converse com a criança sobre o que aconteceu e esteja disposto a responder todas as perguntas e todos os questionamentos da criança, tá bem? Paula Ângela, meu netinho perdeu o pai, eu preciso ajudá-lo. Paula, a primeira coisa que você precisa fazer é respeitar o momento dessa criança. É como eu disse, o processo de luto não é um processo fácil, cada um vai sentir ele de uma forma diferente e as crianças, diferente de nós adultos, o luto ele dura por mais tempo. Por quê? Porque a criança, essa questão de tempo, a noção de tempo ainda está criando na criança, né? Ela ainda está aprendendo sobre o tempo. Então a primeira coisa a fazer é respeitar essa criança, conversar abertamente com essa criança, esclarecer todas as dúvidas que ela tem e ir acompanhando, né, e acolhendo essa criança no seu sofrimento, nas suas dúvidas e nomeando os sentimentos. E se estiver muito difícil, procurar a ajuda de um profissional também. Edna, depois me manda as referências, eu mando sim. Fátima, acho que temos mais medo da morte porque ninguém fala sobre isso e não nos preparamos para essa realidade inevitável. Realmente é algo que não tem como prever e eu acredito que essa forma de não falar sobre ela, de banalizar um pouco sobre ela, é porque justamente envolve muitos sentimentos e nós não sabemos como lidar com eles. Então é mais fácil fingir que não vai acontecer, ou fingir que não é comigo, que não pode acontecer comigo, que aconteceu com o vizinho, do que discutir sobre isso, do que levantar essa questão, desmistificar esse tabu, para que ela fique de uma forma natural. Fácil nunca vai ser, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas a gente tem que começar a encarar a morte como um ciclo de vida mesmo. Bárbara, boa noite. Também gostaria de receber as referências. Eu vou mandar para todo mundo, pode ficar tranquila. Érica, boa noite. Antônio Moreira, boa noite, Gisele. Bom, como devemos proceder com a criança após uma perda dos pais, se ela tiver mais ou menos 6 anos? A criança com mais ou menos 6 anos, principalmente em morte de pais traumática, a criança ela pode apresentar alguns sentimentos, por exemplo, de culpabilidade. A criança ela pode se culpar pelo que aconteceu, a criança ela não vai compreender, né? Porque para ela a morte é irreversível, né? Tem como dar um jeitinho e a pessoa voltar. Então, como devemos proceder? Da mesma forma, falando com ela a verdade sobre o que aconteceu, acolhendo, nomeando os sentimentos, lidando com os sentimentos dela, que vai desde tristeza, agressividade. E se estiver muito difícil, né, se estiver perdendo um pouco do norte,
procurar ajuda de um profissional e que a gente tem algumas maneiras de lidar com isso. Com a criança e com a família enlutada também, né? Porque às vezes o adulto ele não tem condições psicológicas nem emocionais para lidar com os seus próprios sofrimentos. Então, como que você vai lidar com o sofrimento da criança? É bem complicado. Bruno Gomes. Passei por essa situação aos 9 anos de idade, ao presenciar um assassinato, que no caso foi meu pai. Ficou gravado na minha cabeça a imagem de tudo que aconteceu, mas com a ajuda de profissionais... Opa, só um minutinho. Acabei acostumando com o fato. Acho super importante esse tema, pois concordo em ter que ser claro com a criança. Faz toda a diferença no crescimento da criança. Hoje percebo quanto a clareza dos fatos me ajudou a não viver acreditando que meu pai voltaria. E até que um dia aprendi a me adaptar com a situação. Processo difícil, acostumar com a verdade do luto é horrível, mas necessário. É um processo, Bruno, que nós precisamos passar. É difícil, é doloroso, é tortuoso, mas é fato que uma vez na vida, pelo menos, nós vamos passar por esse momento. Não tem o que fazer. Vanessa Garcia. Quando meu avô morreu, eu quis ir no velório, porém uma tia passou minha mão à força no rosto do meu avô, dizendo para mim me despedir, e aquele gelado me deixou traumatizada por muito tempo. Vanessa, poxa vida, nós não devemos fazer isso com a criança, não podemos obrigá-la, por exemplo, a dar beijo no falecido, a pegar na mão, a abraçar, não devemos fazer isso. Tudo deve acontecer exatamente à vontade da criança. Se for da vontade da criança passar a mão, dar um beijo na vovó, algo do tipo, sim, pode, mas não obrigá-la, porque é exatamente essa sensação desagradável que fica. Mônica Rezende Chagas. Boa noite. Peço que a sinceridade e espontaneidade da criança nos questiona, nos coloca diante da realidade da morte. Por vezes, nós também não sabemos como lidar com isso. Nossa sociedade, nosso tempo supervaloriza a vida sem dar à morte o seu devido lugar. Exatamente, você simplesmente falou tudo. Exatamente, a gente não sabe lidar. Realmente, nós não sabemos lidar com as nossas questões, porque é muito difícil, né? Como eu disse, lá na época medieval, era costume, e tem alguns países ocidentais também, que eles já têm esse costume de encarar a morte como algo natural, né? Só que nós, hoje no século XXI, a morte ela é banalizada, né? Nós deixamos para quando acontecer. E não, se nós costumarmos a falar mais sobre isso, sobre os nossos sentimentos, de como que nós vivenciamos isso, eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil. Não menos doloroso, mas vai ficar mais fácil. Tatiana, olá. Darlene, olá. Denise, olá. Também gostaria de receber as referências, vou mandar para todo mundo. Marquinhos Martins. Como dar a notícia da morte para uma criança? De forma verdadeira e honesta, como ela realmente aconteceu. Sem muitos detalhes, sem maiores especulações e lembrando sempre de responder todas as perguntas da criança. Então, se a criança te perguntar, então eu não vou ver ele mais? Não, você não vai ver ele mais. Tem uma história muito interessante, eu gosto muito de histórias porque fica mais fácil de compreensão, que é a morte de um bichinho de estimação, um cachorrinho. Tem uma historinha que eu li quando eu estava estudando para fazer a live, de duas meninas que tinham um cachorrinho. Esse cachorrinho ele estava na família, vivenciando na família há 11 anos. E de repente ele morreu. O cachorrinho morreu. E o pai pensou, nossa, como que eu vou contar para as minhas filhas que o bichinho de estimação delas, o cachorrinho, morreu? Elas eram muito apegadas a ele. Ele bolou um plano. Ele chegou para as filhas e falou, vamos brincar de soldado? As filhas toparam, ficaram super felizes com a ideia do pai. Ele falou assim, muito bem, soldados. Vocês vão ficar em ordem de fila. Então elas ficaram uma do ladinho da outra lá em posição de soldado. Mas muito bem, soldados. Eu quero que quem tem cachorro, o soldado que tem um cachorro dê um passo para frente. As meninas mais que imediato deram um passo para frente e falou, sim, senhor. E aí ele olha para as crianças e fala, então, vocês duas dão um passo para trás porque o cachorro de vocês acabou de morrer. E as meninas começaram a chorar. Eu achei interessante a forma que o pai utilizou
para falar que o cachorro realmente tinha morrido. Exatamente dessa forma, o cachorro morreu. E o bichinho de estimação também, a criança, ela deve escolher se ela quer participar daquele ritual final. O peixinho, jogar no vaso sanitário, o cachorrinho fazer o enterro, a criança também tem que escolher, tá bem? Daniele, parabéns pela abordagem, obrigada, que bom que você gostou. Fernanda Mion, um beijo. Tema importantíssimo e sensível. Muito obrigada por seus esclarecimentos e parabéns pela forma que está nos explicando. Fernanda, imagina, é um prazer, que bom que vocês gostaram e estão participando. Se tiver alguma dúvida que eu não respondi ou algo que vocês não compreenderam, eu estou à disposição. A minha página no Facebook é Psicóloga Gisele Xisto. Eu estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem de uma orientação a respeito da morte, de uma orientação a respeito da naninha ou qualquer outro tema da psicologia, tá bem? Eu vou finalizando a minha live aos pouquinhos. Mônica, eu que agradeço, obrigada por participar. Margarete, obrigada pelo carinho de verdade. Eu preparei uma mensagem final, que é importante repensar sobre a morte e falar mais sobre ela, porque ela faz parte do nosso desenvolvimento humano, faz parte do desenvolvimento humano da criança, né? E como eu disse, prepara a criança, né, para tudo que ela vai vivenciar durante a vida. O processo de luto, ele não é fácil, um luto mal elaborado na infância acarreta em consequências na vida adulta. Aliás, tudo que nós não resolvemos na infância, de certa forma, nos prejudica na vida adulta, pode vir em forma de sintoma, pode vir tantos outros comprometimentos. Então é importante preparar a criança através dos filmes, dos livros, a plantinha, o animal de estimação. Começa a introduzir a criança a respeito das perdas que ele vai vivenciar durante a vida inteira. Você vai estar fazendo um grande trabalho, como pai, como cuidador. Eu gostaria muito que esse tema ele começasse a ser discutido nas escolas, mas a gente sabe como que é complicado. Então, como pais, como tios, como primos, como cuidadores, devemos fazer esse papel. Paula, obrigada. Bruna, obrigada. Luana, obrigada. Grace, obrigada. Gente, obrigada por participar. Tá? Eu vou finalizar a minha live, mas nós estamos no mês de Janeiro Branco. Eu estou aqui na Harmonie, juntamente com a página Mais Psicólogos, representando o Janeiro Branco, né, representando a importância de cuidar da saúde mental. Né? Estou aqui como psicóloga, mas também sou paciente, também tenho o meu processo terapêutico, e de verdade, se eu posso dar um conselho para vocês e uma sugestão, entrar no meu processo terapêutico, no meu conhecimento, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não troco esse momento por nada. Então, faça o mesmo, experimente, pelo menos dê a oportunidade de experimentar. Se tem dúvida, esclareça as suas dúvidas. O mês é inteiro a respeito do Janeiro Branco. Com certeza vocês vão se deparar com profissionais preparados para esclarecer todas as dúvidas e acolher o sofrimento de vocês. É muito importante cuidar da saúde mental, cuidar da vida, e esse é o meu recadinho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todo mundo que participou e um beijo. Até mais.